Olá! Nessa aula nós vamos ver como inserir tabelas em páginas HTML. Como um exemplo de uma tabela, nós podemos pesquisar aqui no Google sobre a tabela nutricional do ovo e nós encontramos aqui, olha, os dados organizados em uma tabela HTML. É justamente isso que nós vamos aprender a fazer hoje, colocar dados em páginas HTML. As tabelas, elas são usadas para apresentar dados aos usuários. Vamos ver agora a sintaxe do código para incluir na página HTML uma tabela. Esses elementos aqui são os elementos mais importantes da tabela. Então nós temos table, que define o início e o fim da tabela, tr, que inicia uma nova linha, TD, que marca os dados da tabela, TH, que marca o cabeçalho da coluna da tabela. Vamos ver então agora um exemplo. Para criar a seguinte tabela, nós teremos então que marcar o início e o fim dessa tabela. Vamos usar então o elemento table. E aqui dentro dessa tabela nós temos três linhas, essa segunda e essa terceira linha aqui. Nós vamos usar o elemento tr para marcar cada uma das tabelas. Tr vem de table row, que é linha em inglês. Então aqui eu marco o início e o fim dessa linha, o início e o fim da segunda linha, e o início e o fim da terceira linha dessa maneira aqui. Agora vamos ver os dados. Nós temos duas colunas de dados aqui em cada uma dessas linhas. Essa primeira linha, provavelmente ela contém o título dessa coluna aqui embaixo. Então nós vamos marcar aqueles itens ali com TH, que vem de Table Header, que é cabeçalho em inglês. Aqui começa então um TH, aqui termina ele, aqui é o segundo TH e o fim desse TH. Na segunda linha nós já temos dados e os dados são inseridos com TD, de Table Data, ou dado da tabela. Aqui eu tenho a marcação do primeiro dado dessa segunda linha, o fim daquele dado, o início de outro dado aqui e o fim desse dado. E assim também na terceira linha. É dessa maneira que nós marcamos a tabela. Nesse exercício, nós vamos criar uma tabela mostrando os livros favoritos. Cada linha dessa tabela vai conter o título do livro e a quantidade de páginas daquele livro. E nós vamos também utilizar borda igual a 3 pixels. Pause o vídeo. Utilizando o editor Brackets, nós vamos agora criar um novo arquivo. Vamos salvar esse arquivo como tabela1.html. E vamos começar a editar. Para criar aqui o esqueleto da página no Brackets, utilizando o plugin Emit, nós vamos digitar HTML 2.5 e apertar a tecla Tab aqui do teclado.
ele preenche para nós aqui com o esqueleto básico de uma página HTML. Basta trocar aqui a linguagem no elemento HTML e também o title aqui. Em Body, nós vamos criar a tabela com 3 livros e aí nós precisamos identificar quantas linhas e quantas colunas essa nossa tabela terá. Para isso, nós precisamos pensar aqui no exercício. O exercício pede para mostrar os livros favoritos. Vamos pensar então que serão 3. Cada linha deve conter o título e a quantidade de páginas. Então, nós teremos título e a quantidade de páginas aqui em cada uma dessas linhas. Então, provavelmente a nossa tabela vai ficar nesse formato aqui. Então, nós temos aqui, para exibir 3 livros favoritos, nós temos uma tabela com 4 linhas. A primeira linha contendo os cabeçalhos e as outras contendo cada um dos livros. E nessa tabela nós temos 2 colunas em cada uma das linhas. A primeira coluna é a coluna do título e a segunda coluna é a coluna da quantidade. Para criar uma tabela com 4 linhas e 2 colunas em cada uma dessas linhas, nós podemos digitar cada um desses elementos dessa maneira aqui. Eu digito table e aperto tab, depois eu digito tr, aperto tab também. Essa é a primeira linha. Dentro dessa linha eu posso digitar th, informando lá que é o cabeçalho da coluna de títulos, e em seguida eu posso criar também o outro th, que é a segunda coluna lá, com a quantidade de páginas. Terminamos então a primeira linha. A segunda linha já será uma linha com dados. Então, na primeira coluna é o título do livro e vai ficar assim. E a segunda coluna, a quantidade de páginas. Vou colocar uma quantidade aleatória aqui. A terceira linha, nós vamos colocar de maneira semelhante também o título do livro e a quantidade de páginas. E na quarta linha, nós teremos lá o título novamente e a quantidade de páginas. Essa então é a tabela que nós vamos criar para resolver esse exercício. Quando nós visualizamos aqui o resultado dessa página que nós criamos como exercício, nós não vemos aqui borda nessa tabela, então eu preciso ajustar a borda da tabela para aparecer aqui no resultado. Para isso, aqui no elemento table, você ajusta o atributo border para 3 pixels, por exemplo. Podemos colocar qualquer valor ali, mas o exercício pediu 3 pixels. Então, fica dessa maneira aqui o resultado do exercício. Esse exercício poderia ser resolvido de maneira mais rápida utilizando a ferramenta Emit, que é um plugin lá do Brackets. Com ele eu forneço um código e aperto o Tab e ele fornece para mim os elementos correspondentes. No caso aqui, em que nós temos uma tabela, então eu forneceria o código table para o Emit. Dentro dessa tabela eu tenho 4 linhas, então eu diria aqui que ele tem 4 linhas, dessa maneira aqui. E se eu apertasse Tab, ele já forneceria para mim uma tabela com 4 linhas. Nós temos mais informações aqui também nessa tabela, então eu poderia aumentar aqui um pouco a quantidade de informações.
Por enquanto, o que nós temos aqui é que, quando eu coloco um maior que, eu sei que o que está à direita é filho do elemento que está à esquerda. Então, no caso ali, tr está dentro de table. Além disso, quando eu uso um asterisco e um número, eu estou multiplicando aquele elemento vezes aquele número. Então, vão aparecer lá na minha página aquela quantidade de elementos que estão determinados aqui pelo lado esquerdo do operador de multiplicação. Então, essa tabela aqui poderia ser criada de maneira mais rápida assim. Table tr vezes 4. Se nós notarmos aqui, o emit forneceu para mim uma tabela com 4 linhas, mas elas ainda não têm ali os dados dentro de cada uma daquelas linhas. E nós sabemos aqui pelo exercício que em cada uma daquelas linhas eu tenho duas colunas, ou seja, dois TDs aqui, e na primeira linha eu tenho dois THs, que são os cabeçalhos. Para criar a tabela dessa maneira ali, com as linhas e os cabeçalhos, eu preciso fornecer mais dados para o emit. Então, aqui no caso, eu preciso falar para ele que a primeira linha ela possui 2 THs. Além disso, as outras linhas, as outras 3 linhas, elas possuem 2 TDs. E aqui, quando eu apertar Tab, ele vai fornecer para mim uma tabela com uma linha com 2 THs, mais 3 desses itens aqui, que são um TR com 2 colunas. Fica dessa maneira aqui e eu posso só fornecer os dados aqui de maneira mais rápida do que nós tínhamos feito anteriormente. Nós já vimos que quando criamos a tabela, ela não possui nenhuma borda e para ajustar uma borda na tabela, basta utilizar o atributo border no elemento table, ajustando aqui dentro do valor desse atributo um valor em pixels. No caso aqui, a borda vai ficar com 1 pixel de espessura lá na tabela. Para adicionar uma legenda na tabela, nós utilizamos o elemento caption e o conteúdo desse elemento é a legenda que vai aparecer na página web para aquela tabela. Esse elemento caption, ele precisa vir logo após a tag de abertura de table. Como exercício, nós vamos adicionar uma legenda naquela tabela do exercício anterior, utilizando o elemento caption. Pause o vídeo. Ajustando então uma legenda aqui para o exercício anterior, nós podemos colocar o caption aqui, logo após a abertura, a tag de abertura. E o resultado é esse daqui, a mesma tabela com a legenda aqui em cima. Agora vamos ver como fazer a inversão entre as linhas e as colunas da tabela. Ou seja, inverter a tabela que era mostrada na horizontal para exibir os dados na vertical. No caso aqui, se nós tivéssemos uma tabela com 2 linhas e 3 colunas, seria mais ou menos assim. Essa primeira linha seria a linha dos cabeçalhos e a segunda linha a linha dos dados. Para inverter essa tabela, nós precisaríamos trocar aqui essa linha, ficaria lá como colunas e essa segunda linha como a segunda coluna. No final, então, nós teríamos a primeira linha dessa maneira aqui, com o cabeçalho e o dado aqui, a segunda linha com o cabeçalho e o dado, e a terceira linha aqui seria aquela terceira coluna ali de cabeçalho e dado. O que muda aqui agora é que aqui eu tinha uma linha só com THs e uma linha com TDs, e aqui eu tenho em cada uma das linhas TH e TD.
Nesse exercício, nós vamos então fazer a inversão da tabela do exercício anterior. Nós temos então aqui a coluna de título, que vai agora aparecer na primeira linha, e a coluna de quantidade de páginas, que vai aparecer na segunda linha da tabela. Eu vou então criar uma nova tabela aqui. Essa nova tabela, ela terá 2 linhas e 4 colunas em cada linha. Além disso, a primeira coluna de cada uma das linhas vai ser um TH e as outras vão ser TDs. Então, aqui para criar a tabela utilizando o emit, eu vou fazer table. Dentro de table, eu terei tr com th mais 3 TDs. E eu terei 2 dessas linhas. Pronto, a tabela está criada e agora eu vou importar os dados da tabela que eu tinha criado anteriormente. Esse aqui é o resultado. Então, agora os títulos ficaram aqui nessa primeira linha e a quantidade de páginas na segunda linha da tabela. Agora vamos ver o atributo CoSpan, que permite a uma célula ocupar várias colunas. Vamos imaginar aqui que nós temos uma tabela com os preços de alguns produtos. O produto A custa R$ 1,99, o produto B custa R$ 2,99 e o produto C custa R$ 4,99. Dessa maneira aqui, eu criaria uma tabela com 2 linhas e 3 colunas em cada uma dessas linhas para exibir esses dados. Mas agora vamos imaginar que os valores ali de B e de C são os mesmos. Então, tanto B quanto C custa R$ 2,99. Eu poderia, ao invés de exibir os valores dos dois desta maneira aqui, eu poderia exibir apenas um valor valendo para os dois produtos. Para isso, eu posso utilizar o CoSpan. Vou criar aqui uma nova página para exibir aqui aquele exemplo. No primeiro momento, nós temos então a tabela aqui com os preços diferentes. Agora eu vou ajustar aqui esse preço do terceiro item ali da segunda linha para ficar igual ao segundo item ali. Agora eu quero exibir um valor apenas para os dois produtos. Então eu vou fazer com que essa coluna aqui se expanda por 2 colunas e eu posso retirar então a coluna de baixo. E o resultado é esse daqui. Tanto B quanto C custam R$ 2,99. Nós temos então esses dois produtos, B e o C,
valendo o mesmo valor, R$ 2,99. E essa coluna aqui se expandindo por duas colunas. No caso de fazermos a inversão dessa tabela, então o A valeria de novo ainda R$ 1,99, o B e o C ficaria a R$ 2,99. Para isso, essa linha 2, ela estaria se expandindo aqui por duas linhas. É diferente de co-span. Agora nós vamos então usar o row span, que é o atributo que permite que uma célula ocupe várias linhas. Como exemplo aqui, nós vamos inverter essa tabela do exemplo anterior. Essa nova tabela, ela terá 3 linhas e 2 colunas em cada uma das linhas. Em cada uma dessas linhas eu tenho um TH e um TD. O resultado da tabela invertida é esse daqui. E por enquanto eu não utilizei o row span, então eu tenho aqui essas duas linhas com essas colunas aqui iguais. Eu vou ajustar então aqui o row span para 2 e por enquanto eu só vou testar lá para ver o que acontece. E veja, essa linha aqui ela se expandiu e essa outra ficou sobrando aqui, olha, que é uma segunda coluna. Então, essa segunda coluna da segunda linha aqui ocupou o espaço dessa coluna, que foi então para o terceiro lugar aqui e ficou nessa posição. Por isso eu preciso retirar essa coluna, porque essa segunda coluna da segunda linha ela se expande para a próxima linha. Como exercício, você vai criar uma página com uma tabela com as informações nutricionais de uma maçã. Vamos aqui no Google pesquisar as informações nutricionais de uma maçã e vamos criar essa tabela aqui em uma página web. Vou criar um novo arquivo, vou salvar esse arquivo aqui no brackets como tabela3.html e vou criar aqui o esqueleto da página com HTML 2.5 apertando o Tab. E vamos analisar aqui. Essa tabela que nós vamos copiar, ela possui 5 linhas e 2 colunas em cada linha. A primeira coluna aqui de cada linha é um cabeçalho. Então nós vamos colocar aqui como TH e a segunda é onde vem os dados. Dessa maneira aqui, quando eu apertar Tab, ele vai criar para mim a tabela. Agora é só copiar os dados aqui.
O resultado é esse daqui, que está sem a borda. E agora com a borda. Veja que esses dois valores aqui eles são bem próximos e se eles fossem iguais, nós poderíamos utilizar aqui um row span, que está expandindo na linha, nessa segunda coluna da segunda linha. Então aqui, na segunda coluna da segunda linha, nós poderíamos usar o row span igual a 2 e retirar ali, olha, a segunda coluna da terceira linha. Ficaria assim. No conteúdo das células da tabela, nós podemos ter outros elementos HTML. Então, dentro dos TDs, eu posso ter outros elementos HTML, por exemplo, outras tabelas. Posso ter IMG, dentre outros. Nesse exercício, nós vamos criar uma página HTML contendo uma tabela com 3 versões de Android, ou seja, os nomes dessas versões de Android e os seus mascotes. Então, no lugar em que o mascote deve aparecer, nós teremos elemento IMG dentro da tabela. Para fazer o exercício, nós vamos pesquisar aqui as versões do Android. Nós vamos usar esses Androids aqui para criar uma tabela. Eu vou utilizar essa imagem aqui como a imagem do Android Pie. Então vamos criar um novo arquivo. Vou salvar esse arquivo como tabela4.html. Vou criar lá o esqueleto. Aqui nós vamos colocar então na primeira coluna o Android e na segunda a imagem do Android. No caso do Pi, nós vamos colocar a imagem, basta inserir aqui dentro do TD um IMG lá com aquela imagem. Para isso, eu posso salvar essa imagem no meu computador ou eu posso utilizar aqui o endereço absoluto dessa imagem. Então, vou aqui copiar o endereço dela, vou colar lá no Search, no Alt eu vou colocar aqui Android Pie e vou ajustar a largura dela para 50 pixels, deixando para o navegador ajustar a altura automaticamente. Por enquanto, nossa tabela ficou assim. Acho que os 50 pixels está pequeno, vou colocar 100 pixels aqui para melhorar um pouco. E agora vamos pesquisar outros Androids. Vou usar essa imagem aqui e de novo eu vou copiar o endereço da imagem e utilizar lá no TD. Então vou criar uma nova linha com 2 colunas e na segunda coluna vou acrescentar um IMG com aquele search lá, ajustando o width para 100 pixels também, para manter uma proporção ali das duas imagens. Por fim, eu vou buscar o Nougat e vou usar essa imagem aqui e essa eu vou salvar
no meu computador antes de usar, só para nós verificarmos aqui o funcionamento. Salvei a imagem como nougat.jpg, que eu vou criar uma nova linha com 2 colunas e vou inserir na segunda coluna o img com o search apontando para a imagem, o alt descrevendo a imagem e a largura ajustada para 100 pixels também. O resultado é esse daqui. Concluindo, nós vimos nesse módulo como criar uma tabela que utiliza o elemento table para marcar todo o conteúdo da tabela. Nós vimos como criar as linhas usando o tr, que vem de row. Nós vimos como marcar os dados das tabelas com tds e os cabeçalhos com th. Nós vimos como colocar uma legenda utilizando o caption logo após a tag de abertura de table. Além disso, nós ajustamos a borda utilizando um valor em pixel lá no atributo border de table. E depois nós vimos como expandir uma célula por várias colunas com co-span e também como expandir uma célula por várias linhas com row span. No próximo módulo, nós vamos ver como criar formulários para receber dados dos usuários utilizando HTML. Até lá!